Olá, seja muito bem-vindo ao Vida e Saúde de hoje. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua presença. Não se esqueça do nosso e-mail, doutorbiomédico@gmail.com. Mande a sua sugestão, suas dúvidas, suas perguntas. Faça o nosso próximo programa. No programa de hoje, vamos falar sobre hipnose, fatos e mitos. O que será que envolve esse universo que a gente sempre vê na televisão, sempre escuta, assiste alguns programas, são verdades, são mentiras. Para falar um pouquinho sobre essa hipnose, recebemos hoje o nosso amigo, administrador Roger Dias Barbosa, formado em Ciência da Computação pela Unesp, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão de Empresas, professor do curso de Administração da IT, também professor em Administração de Ciência, Computação e pós-graduação nas faculdades Anhanguera e ainda palestrante motivacional e especialista em gestão de pessoas, neurolinguística e hipnose corporativa. Roger, primeiramente, obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Esse é um assunto muito interessante e muito mistificado ainda. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Exatamente. Já entrando no assunto, fala para nós, por favor, Roger, o que é a hipnose, então? Quais os seus benefícios? O que envolve aí, primeiramente, né? O que é a hipnose? Vamos lá. Na verdade, a hipnose nada mais é do que um estado alterado da consciência, né, da pessoa. Ela não tem nada de misterioso, não tem nada de místico. Ela, na verdade, é uma junção de cooperação da pessoa, a confiança que ela coloca, deposita em quem está fazendo a hipnose, o hipnólogo, né? E principalmente um alto poder de concentração, né? Então essa tríade, cooperação, confiança e concentração, faz com que a pessoa altere o seu estado mental, diminua a frequência do seu cérebro, fazendo com que ele acesse áreas da memória que normalmente ele não conseguiria. Certo. Bom, antes da gente entrar em alguns assuntos mais polêmicos, tem uma diferença aí entre a hipnose clássica, aquela que a gente vê muitas vezes na televisão, e tem aquela hipnose também que é aquela da terapia, que muitas vezes as pessoas fazem junto ao seu terapeuta, ao seu psicólogo, psicanalista. Explica para nós, por favor, aí a diferença. A hipnose clássica, ela é uma hipnose que nós chamamos de hipnose diretiva. O hipnólogo, ele tenta, através de ordens, fazer com que a pessoa entre no estado hipnótico. Essa é a clássica. Essa é a clássica. Há uma indução clara. A gente chama de indução, por exemplo, quando o hipnólogo fala, durma. Isso é uma indução clássica. Ele ordena que a pessoa durma, né? Isso tem uma vantagem, porque a pessoa rapidamente consegue entrar no estado hipnótico, mas somente 20% das pessoas conseguem essa facilidade de entrar num estado hipnótico dessa forma, né? A grande maioria da população, até por uma questão de medo, uma questão de receio, né, consegue ser hipnotizado, todos conseguem ser hipnotizados, mas a grande parte consegue através da terapia, que é onde o hipnólogo vai permitindo que a pessoa aos poucos entre no estado hipnótico, né? A pessoa... São caminhos. Né, a pessoa conduz o hipnólogo para o caminho certo, né? Na primeira, na clássica, o hipnólogo, ele assume que ele tem o controle e ele direciona a pessoa. Na terapia, não. A terapia, a pessoa vai no tempo dela, derrubando barreiras, derrubando medos, por isso que a hipnose clássica leva segundos e a hipnose terapia pode levar horas. Certo. Vou só quebrar um pouquinho o script aqui. Você falou durma. Quer dizer que se nesse momento agora, só antecipando um pouquinho as perguntas, se você virar para mim e falar durma, isso não é possível, ou é? Acho difícil. Certo. Posso falar que é impossível? Não é impossível. Mas você vai precisar, em primeiro lugar, ter uma confiança muito grande em mim e estar aberto e querendo acessar o seu subconsciente. Certo. Tá, falando um pouquinho aí dentro dessa confiança, a gente vê bastante ilusionismo, mágicas, as pessoas às vezes usam, né? A própria questão do ilusionismo é a mesma coisa que a hipnose? Não é a mesma coisa, né? O ilusionismo, a mágica, a gente sabe que é algo irreal. Embora eu utilize nos meus cursos e palestras as duas ferramentas, né? A hipnose é algo científico.
É algo comprovado cientificamente, existe um script, um caminho para eu poder sair da parte consciente e acessar o subconsciente. No ilusionismo, não. Realmente é um mundo de faz de conta. Certo. E a partir do momento, então, que existe o ilusionismo, você disse que é um mundo de faz de conta, eu tenho acesso, qualquer pessoa tem acesso à hipnose? Melhor dizendo, qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Em geral, sim, né? Existem, assim, duas categorias que a medicina, a hipnoterapia não trabalha, né? A primeira é quem tem pessoas com doenças doenças neurais, neurodegenerativas. Isso atrapalha, né? E os psicopatas. A maior parte dos psicopatas, a gente não consegue acessar o subconsciente da maneira que deveria, né? Principalmente na fase de mania deles. Né? Essa é a fase que a gente realmente não consegue. Tirando isso, qualquer outra pessoa consegue entrar no estado hipnótico, né? A gente entra no estado hipnótico várias vezes por dia. Várias vezes por dia. Quando eu estou, por exemplo, assistindo um jogo de futebol e é um pênalti para o Brasil, 44, decisão da Copa. Tá todo mundo assim na TV. Se a minha esposa, por exemplo, chegar e falar assim: amor, empresta o cartão de crédito agora? Você empresta. Eu vou tirar e não vou tirar. Olha, eu estou em estado de hipnose. Hein? Olha a dica. Eu estou em estado de hipnose. Quer dizer, uma final do Corinthians, Mundial, a hora que o Guerreiro tava fazendo o gol, podia cair a casa e eu não ia ver. Não ia. Para mulher isso é muito comum. Amor, você escutou o que eu falei? Hã? Quê? Isso é estado hipnótico. Isso é um estado hipnótico. Certo? E isso é perigoso, Roger? Isso é perigoso? A hipnose em si, ela é perigosa? A hipnose não tem perigo algum. Até porque a pessoa hipnotizada, ela é protegida pelo próprio subconsciente. Então, se, por exemplo, eu colocar alguém em hipnose e falar para essa pessoa, ó, vai lá e se suicida, ela não vai fazer. Ela vai acordar na hora. Né? O subconsciente protege ela. Existe essa proteção. Existe. Própria. Na verdade, nada vai contra a ética da pessoa. Né? Eu costumo dizer que a hipnose é 100% segura. Né? O que não é o hipnotizador. O hipnólogo a gente precisa tomar cuidado. É, porque o que a gente vê um pouquinho nas magias, né, no ilusionismo, é justamente que ele chama a atenção, né, ele chama a atenção para fazer uma outra ação. Né, é o que a gente vê muito no ilusionismo. No caso, então, o que muitas pessoas acham, e a gente vê bastante comentários, inclusive algumas reportagens, que fala sobre essa questão da hipnose, por isso que algumas pessoas acabam usando isso como subterfúgios para algumas ações ilícitas, por exemplo. Sim, né? Não, isso pode acontecer. Isso pode acontecer, né? Mas vai necessitar muito que a pessoa esteja muito aberta para que isso aconteça. E não acontece com qualquer um. Certo. Não é um processo momentâneo. Não é um processo natural de uma pessoa desconhecida. O hipnotizador não pode sair na rua, simplesmente hoje eu vou assaltar algum lugar, hoje eu vou entrar numa casa, vou invadir aquela de uma forma assim. Ou seja, isso tudo vem realmente de crendices, né? Que senão o hipnotizador chegaria, o assaltante chegaria em casa, bate na porta e fala, durma. Agora eu vou assaltar. Não acontece, né? A gente falou um pouquinho de terapia, Roger, e a gente sabe que hoje tem a própria terapia de regressão, que eles citam. A gente vê, tem bastante curiosidade, eu pessoalmente tenho bastante curiosidade de saber isso, até porque algumas patologias, a gente que está aqui num programa de saúde, muitas patologias hoje a gente sabe que tem origem justamente do fundo emocional, algumas angústias, né? A própria depressão. A hipnose hoje, ela pode substituir a terapia? Ou uma terapia, vamos dizer assim? A hipnose, ela até pelo Conselho Federal de Medicina, ela não é considerada uma terapia. Ela é considerada uma ferramenta auxiliar para a terapia. Então você tem hoje uma gama de psicólogos que conhecem hipnose e trabalham com a hipnose na terapia, mas não substitui a terapia pela hipnose, né? A hipnose, ela vai ajudar a pessoa a acessar recursos que ela não conseguia antes, e isso sim vai criar um ambiente favorável para que ela trabalhe a parte de cura, se eu posso dizer assim.
Tá? Então ela não substitui a terapia, mas ela é uma importante ferramenta. Ela auxilia a você ter acesso a algumas informações que às vezes a pessoa não lembra. Seria Exatamente. Quando a gente fala, já falando sobre regressão, por exemplo, né, as pessoas têm muito temor de falar sobre regressão, né? Então eu gostaria de fazer um exercício até com quem está assistindo, né? Fazer uma regressão agora aqui. Vamos fazer uma regressão agora aqui. Então, pare e pensa, vocês que estão nos assistindo aí. O que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro do ano passado? Olha. O que você estava fazendo? Você se lembra? Eu não teria nem ideia no momento, falando. Eu também não. Mas o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Na queda das torres? Essa eu me lembro muito bem, assistindo. Me lembro até quando o Carlos Nascimento entrou no Jornal Hoje, falando. Eu olhei, ainda liguei para algumas pessoas. Será que isso é real? A gente falou, realmente está chegando o fim do mundo. Isso todo mundo lembra. Olha que coisa. A gente acabou de fazer uma regressão. Uma regressão nada mais é que uma volta ao passado. Existem marcas que nós temos no nosso subconsciente, como se fosse um índice de um livro, e faz a gente acessar rapidamente essa memória. 11 de setembro, por exemplo, a queda da torre, o terror, será o fim do mundo? É uma marca importante feita. Aí a pessoa lembra. Lembra. 11 de setembro do ano passado pode não ter acontecido nada relevante, né? Então a hipnose, a regressão, ela faz com que a gente volte nos anos e acessando essas marcas que nós temos, marcas importantes, né? E aí, é claro que eu já vou comentar e as pessoas vão perguntar sempre, mas eu posso acessar vidas passadas através da regressão? Então veja, a área da mente em que estão as memórias é a mesma área da mente onde está a nossa parte criativa. Então se a pessoa ela acredita, por exemplo, na doutrina espírita de vidas passadas, ela pode acessar uma memória que ela julga passada, de vidas passadas. Mas não tem como a gente comprovar cientificamente que foi uma vida passada. Pode ser algo que a pessoa esteja criando no momento, porque a área acessada da memória é a mesma. Roger, por favor, repita só essa parte. Quer dizer que o local do nosso cérebro que fica as memórias também é o lugar da parte criativa, que é o hipocampo. Então isso pode fazer parte de uma confusão aí. Pode. Já pode aconteceu existir ilusões nesse sentido. Isso, já aconteceram casos em que a pessoa se lembra claramente, ela diz que ela se lembra claramente de uma igreja de 1890 e alguma coisa, dá detalhes da igreja. Na verdade, descobriu-se depois que ela teve uma babá, quando criança, que descrevia essa igreja em detalhes num outro país que ela vivia. Mesmo um filme que ela assistiu. Exato, exatamente. Né? Então, as duas áreas são a mesma. E aí, o que diferenciar a realidade da imaginação? Né? Isso é uma coisa que a ciência ainda não conseguiu descobrir. Olha que interessante. Ainda dentro da regressão que você citou, no caso da pessoa que tem esses traumas, por exemplo, de infância, e que às vezes não se lembra, ou mesmo um tombo, quando ela tinha lá 2, 3 anos, que é uma memória mais difícil de resgatar, e às vezes ela tem medo de alguma coisa. Né? Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que não suportam esperar. Ela não tem paciência de esperar, ela vai fazer uma terapia, e um pouco, no caso até da regressão, ela descobre que a mãe trabalhava fora, que o pai trabalhava fora, que ela ficava sozinha, e isso deu um trauma, que ela não consegue, ela ficava esperando, então hoje ela criou essa como é que eu posso dizer assim, essa barreira que ela não suporta esperar. Isso pode ajudar com a hipnose? Pode. Na verdade, qualquer coisa que tenha acontecido no passado, coisas boas a gente puxa de volta e traz, coisas ruins, aí precisa ter o cuidado do hipnólogo, né? Você acessar uma memória ruim pode trazer consequências para o tempo presente. Né? Mas se eu for pelas beiradas, como a gente costuma dizer, eu posso acessar esse start de memória ruim lá e fazer um processo que a gente chama de ressignificação. Então, a memória que era ruim, olha só, não é tão ruim assim agora não. Ele fez isso, foi por isso. Você consegue justificar. Isso, contando algumas histórias, e aí a gente usa o recurso da programação neurolinguística chamado metáforas, você faz com que o subconsciente passe a acreditar que, nossa, realmente não foi tão ruim.
E Aquilo me ajudou automaticamente isso reflete no dia de hoje. Eu volto mais, opa, parece que eu estou com peso a menos. E é isso. Então, eu até ia perguntar quais os benefícios da auto-hipnose. Esse é um benefício claro da auto-hipnose, né? Um outro benefício claro é o pessoal que presta concurso tem. Olha tenho a dica aí. Quantos livros Mais para uma. estudar? Quantos livros para estudar? Será que eu consigo gravar tudo? Veja, a nossa mente consciente, eu ponho a mão aqui porque a parte consciente da mente é aqui, né? Ela consegue armazenar 12% da nossa mente é consciente. Isso é o que eu utilizo no dia a dia. Os outros 80%, quase 90%, subconsciente. Tudo que eu leio, eu consigo gravar? Claro que consegue. Aonde? No subconsciente. Uma boa parte você consegue trazer agora, outra parte está lá, porque é muita informação. O famoso, deu branco. Não é que deu branco, né? Está gravado no subconsciente. A ponte não está conseguindo... Isso. Se você não pratica, se você não sabe como alcançar aquele livro gigante, 90% da sua memória, você fica limitado. Então, a auto-hipnose, eu acho que é o maior recurso, né? É eu entrar em hipnose, 30 minutinhos lá, existe toda uma sessão para você fazer isso, e você vai acessando aquelas memórias, como se fossem fotos do seu estudo, e trazendo de volta para cá, e utilizando, né? Então, você tem casos de estudantes que passam em vestibulares muito complicados, utilizando a hipnose, né? Mike Tyson foi um lutador que usava a hipnose, né? Só que ele usava a hipnose diretiva. Ele entrava com o hipnólogo no ringue, lá nos bastidores, o hipnólogo falava: você é perfeito, você é o mais forte, você é indestrutível, você vai derrubar no primeiro round e não vai ter para ninguém. E ele entrava sugestionado que ele ia derrubar no primeiro round. Ponto. E ele derrubava. Tanto é que quando ele não derrubava, ele ia para o segundo round meio sem saber o que fazer. Interessante. Dentro ainda dessa auto-hipnose que você citou, nós temos aí realmente um público que nos assiste, de estudantes, de acadêmicos. Isso tem um exercício, tem que ser procurado um profissional para auxiliar a realizar isso? Existe uma técnica pronta? Existe um roteiro básico, mas que ele tem que ser adaptado para cada realidade. Então tem gente que consegue relaxar muito com música, tem gente que não pode escutar música, que perde a concentração. Não consegue estudar. Né? Então, um profissional te orienta ao script básico. E aí depois você vai procurar ao longo dos dias qual é o melhor momento, qual é o melhor caminho, qual é o melhor ambiente que te proporcione isso. Muito importante. A hipnose, falando ainda dentro da nossa área de saúde, ela pode curar? Existe uma divergência entre os próprios hipnólogos, né? Existem hipnólogos da área de terapia mesmo que falam, não, hipnose cura. Os hipnólogos clássicos falam, hipnose não cura nada. Fábio Puentes, por exemplo, que é um dos maiores hipnólogos clássicos, ele defende essa teoria, hipnose não cura nada, né? A minha crença é que, através da hipnose, eu consigo acessar recursos que podem sim promover a cura. Ela diretamente não promove, mas ela auxilia. Isso. Ela pode auxiliar, por exemplo, o meu corpo a produzir mais leucócitos, a produzir mais substâncias que aí sim vão atuar nas doenças ou nas causas. Inclusive na imunologia, os professores, a gente fala bastante sobre isso em sala de aula, os nossos leucócitos, nossas células de defesa, nossos glóbulos vermelhos, eles estão diretamente ligados à questão emocional, né? Sim, exatamente. E a hipnose acho que vem também para auxiliar isso. Por exemplo, no curso de hipnose que eu ministro, existe um módulo em que a gente auxilia os dentistas. Hoje, a maior parte dos hipnólogos são profissionais da odontologia. Primeiro, a pessoa tem muito medo do aparelhinho. Aquele barulho, aquele motorzinho. Terrível. Isso. Então, a pessoa ajuda o paciente hipnotizando ele, tirando esse medo. Tem muita gente que não pode tomar anestesia ou tem receio da anestesia da agulha. Então, eu posso ou diminuir esse medo ou eu posso anestesiar a gengiva sem tocar a agulha, só com hipnose. Olha isso. E mais profundamente, eu posso até promover uma vasocontrição através da hipnose. Estancar o sangramento. Estancar o sangramento, diminuir salivação. Realmente vocês vejam que o assunto ele é devastador. A gente vai para um breve intervalo.
Mas não sai daí, voltamos em instantes. Me aguarde. I wanna things to do. I wanna things to do. Olá, estamos de volta então com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre hipnose, fatos e mitos. Vocês já viram no primeiro bloco aí a gama que nós temos de informações. Vamos então fazer aí, como já plagiando um pouquinho uma amiga nossa, um pouco de mitos e verdades, algumas perguntas, algumas questões que no popular e mesmo os cientistas se perguntam bastante e causam algumas estranhezas e incertezas aí sobre a hipnose. Roger, mais uma vez agradecendo a sua presença, a sua participação. A pessoa hipnotizada, ela fica inconsciente durante o transe? Não, de maneira nenhuma, né? A hipnose é um estado consciente. A pessoa, ela fecha os olhos porque ela relaxa. Hipnose é uma concentração e relaxamento, mas ela fica totalmente acordada, ciente de tudo que está acontecendo. Uma pergunta, ela volta a qualquer momento? Se ela quiser? A qualquer momento. Ali ela está num estado de confiança do hipnotizador. Isso, ela está confiante e concentrada na voz do hipnólogo. Entendi. Por isso que a hora que ele fala para voltar, ela volta. E ele pode conversar e ela responde na boa. Entendi. Quando entrar no estado hipnótico, a pessoa entra ali no estado hipnótico, ela pode não voltar? Eu posso estar em hipnose, de repente eu não volto mais, eu posso até morrer? Essa é uma pergunta muito comum e até engraçada, né? Porque, por exemplo, sendo a hipnose um estado de relaxamento, alguém já dormiu e não voltou mais, a não ser que realmente faleceu, né? Mas alguém que relaxa não volta mais. Então a pessoa fala, e se eu não voltar mais? Mas peraí, para onde você foi? Qual dimensão será? Não, né? Você relaxa e qualquer acontecimento mais forte te faz acordar. Um estalo de dedo. Vamos supor que o hipnólogo durante a sessão morreu. Isso. Tomara que não aconteça. Certo? Comigo, principalmente comigo. Vamos orar. Né? Mas vamos supor que numa sessão eu faleci. Certo. Vai acontecer duas coisas. A pessoa ela vai dormir mais um pouco e acordar sozinha. Ou nessa hora ela vai despertar. Ela desperta sozinha. Não tem como ficar vagando pelo universo o tempo. Não é isso que acontece. Eu gostei da citação que você disse. Vai pra onde, né? Ou acordou, como diz um primo meu de Cândido Mota, acordou morto, né? Isso não existe, né? Tá certo. O hipnólogo, quando eu conheci o Roger através do Rotary, né? E quando recebi a notícia da nossa palestra lá, justamente sobre o que o Roger ia fazer, sobre a neurolinguística, sobre a questão principal da hipnose, eu já fiquei imaginando uma pessoa que ia vir com uma capa, né? Então, o hipnólogo, ele é alguém com um dom misterioso, ele é um mágico, ele é alguém do além, ou ele é uma pessoa normal, Roger, por favor? O hipnólogo clássico, ele mantém uma postura de mistério, até porque isso faz parte, né, de toda essa coisa da hipnose, né? Mas não é. Qualquer pessoa pode aprender a hipnotizar, qualquer pessoa pode aprender a se auto-hipnotizar. É técnica, somente técnica. É um estudo mesmo que você realizou. É um estudo científico. Uma vez hipnotizado, a pessoa fica como escrava, obedecendo aí automaticamente ao seu mestre? Ou mais uma mística? Essa é uma pergunta muito comum e é o maior medo, acho que, das pessoas, né? Um dos maiores medos. Ah, eu vi lá, o cara fez hipnose e fez o cara imitar galinha, né? Vai depender muito da confiança que você tem com a pessoa. A ética da hipnose diz que eu não posso fazer nada que você não goste de participar. Tem que ser bom para as duas partes. Então, quando eu faço você imitar uma galinha, por exemplo, se você tiver confiança em mim, você até pode se entregar a isso, né? Se não ferir a sua ética. Certo. Mas é extremamente prejudicial para a pessoa depois.
Tem tantas maneiras da gente demonstrar hipnose mais interessantes, mais engraçadas e que a pessoa realmente goste de participar desse momento, né? Certo. Bom, vamos tentar juntar as duas perguntas aqui. Uhum. Uma pessoa, então, hipnotizada, ela pode cometer um crime? E se ela faz isso, ela é uma pessoa, então, que é mais fraca? Na verdade, existe uma mística de que as pessoas mais fracas mentalmente são mais facilmente hipnotizadas e é exatamente o contrário. Hipnose requer concentração e imaginação. Então, normalmente, as pessoas com grau de inteligência maior são mais facilmente hipnotizáveis, ou seja, acessam mais fácil o subconsciente, têm mais ganhos com isso. Na questão do crime, eu não faria nada que fosse contra os meus princípios. O meu subconsciente protege. Se o hipnólogo me colocar em estado e falar, esquece seu nome, eu esqueço. Fala que seu nome é fulano, falo. Agora vai lá e dá um tiro em fulano. Eu acordo na hora e falo, opa, pode parar. Quer dizer, existe uma proteção, Sim. como até no início do programa você citou, né, Roger? Isso. E ainda, se eu estiver hipnotizado, a gente vê muito isso quando a gente faz endoscopia. A gente toma o Dormonide, né? E ali você fica em transe e muitas vezes acaba falando algumas coisas que no dia a dia você não falaria, né? A gente observa muito isso quando o paciente ou toma um Dormonide ou está lá no UTI, por exemplo, ou toma um calmante. Na hipnose, eu posso revelar alguns segredos que eu jamais revelaria? Estão muito bem guardados. O alucinógeno aí, que ajuda, né? Na hipnose, isso não acontece. Essa é de fato, a maior pergunta e o maior medo, acho que, das pessoas, né? Eu não vou ser hipnotizado não, porque vai que eu conto alguma coisa. Fiquem tranquilos. No estado de hipnose, você não conta nada que você não queira, inclusive na terapia. Se você não quiser, você não precisa contar, o seu subconsciente te protege sempre, sempre. Ou seja, esse bloqueio, esse subconsciente vai estar sempre guardado desde que a pessoa, a não ser que a pessoa queira realmente expor isso. Isso, ele quer sempre o nosso bem. Se, por exemplo, para mim é normal ficar sem roupa na frente das pessoas, então o hipnólogo vai chegar, tire sua roupa, ele tira. Certo. Não vai funcionar comigo, por exemplo. Né? Não faz parte Nem do comigo. meu dia a dia. Né? Então, ele está sempre protegendo a gente. Isso é que eu quero deixar muito claro. A gente tem que aprender que a hipnose, ela traz muitas boas consequências para nós e esquecer essa parte que a TV sobrecarrega de uma imagem negativa. Eu acho que o que acontece esse misticismo deve-se muito justamente a essa, não vou dizer nem banalização, mas de um certo lado, a TV, ela colocou isso muito mais como uma coisa circense. Exatamente. Muito mais como uma questão de aparecer mesmo, da pessoa aparecer, dele mostrar esse lado exibicionista e acabou perdendo um pouco, né, pelo que você mesmo está citando, esse outro lado. Na justiça, pode-se utilizar, então, a hipnose, por exemplo, com um suspeito, para fazer que ele confesse um crime? Ela vê a hipnose como uma ferramenta auxiliar a testemunhas. Né? Ao réu não, até porque a pessoa não pode criar prova, né? Então é proibido um hipnólogo chegar e falar, você cometeu o crime? Mas eu posso chegar nas testemunhas e através da hipnose elas revelarem maiores detalhes do que elas viram na cena. Porque ela aumenta a percepção. A atenção está focada, mas aconteceram outras coisas, quadros, cores, que a hipnose abre essa possibilidade. Perfeito. Eu queria agradecer, né, mais uma vez, Roger, pela participação. Queria que você falasse o seu e-mail, por favor, o seu site, para os contatos, para quem quiser saber mais detalhes sobre a hipnose, por favor, e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a possibilidade de desmistificando esse assunto, né? O meu site, www.rogerdiasbarbosa.com.br, né? Lá você vai ter informações pessoais minhas sobre palestras e sobre o curso de hipnose também que eu promovo, né? O meu e-mail, rogerdiasbarbosa.com.br. É um canal aberto para qualquer pessoa. Eu tenho dúvida, queria ver uma demonstração. Lá no meu site tem todas as palestras, demonstrações, cursos que eu vou fazer. A pessoa está convidada a assistir como funciona isso na prática. E também quero deixar aqui o nosso contato, doutorbiomedico@gmail.com. Espero que tenha gostado do nosso programa. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.
Música